nesse final de semana, nos dias 16 e 17 de agosto, aconteceu aqui em São Paulo o Comic Market Brasil, organizado pelo Thiago Spikett. Se você acompanha o cenário de quadrinhos nacional e o YouTube direcionado a desenho e quadrinhos, muito provavelmente você já deve ter ouvido falar do Thiago Spikett ou visto algum vídeo do canal dele. Bom, esse evento foi um evento interessante. Eu fui no segundo dia, não pude ir no primeiro, e tive algumas impressões interessantes acerca do mercado de quadrinhos nacional, já que o foco desse evento era especificamente no fomento, no desenvolvimento, na expansão e criação e desenvolvimento de um ecossistema para o mercado de quadrinhos nacional. Vem comigo, vamos falar rapidamente sobre isso, sobre as minhas impressões e sobre o material que eu consegui aqui. Meu nome é Felipe, eu desenho e leio gibis e bem-vindo ao meu canal. Bom, vamos lá, é o seguinte. Lá, como você deve ter visto, caso você tenha ouvido falar desse evento, era um evento focado em quadrinhos nacionais e eu já vinha nas últimas semanas e meses pensando em adquirir novos quadrinhos e quadrinhos nacionais de preferência, já que de fato material nacional eu não tenho muito aqui no meu acervo, na minha coleção. Porque o acesso é difícil e também, sendo sincero, eu não sei, não conheço muita coisa de quadrinho nacional, não acompanho muito. E quero começar a acompanhar mais coisas. Eu conheço aqueles artistas mais clássicos, mais conhecidos, os grandes mestres, como o Mozart Couto, que é um artista que eu já acompanho, de certo modo, já há muitos anos, apesar de ter lido poucas coisas de quadrinho dele. Júlio Shimamoto, Eugênio Colonese, Flávio Colin, entre outros, mas aqueles mais contemporâneos, as produções mais recentes, eu de fato eu não conheço. De uns tempos para cá tenho tido conhecimento, em grande parte acompanhando as lives lá do Thiago Spikett com o pessoal que ia participar, mas não sou um grande conhecedor da cena e dos autores nacionais. Inclusive, muitas das coisas que eu pretendia comprar lá eu não encontrei, porque como eu fui no último dia, então acho que muitos já não estavam lá, mas aí eu vou ver depois na internet. Bom, vamos lá, ó. Uma coisa que me deixou até, sabe, contente, que eu achei interessante, foi ver que tinham muitos autores jovens lá, muitos jovens, adolescentes, o pessoal jovem, realmente ali na casa dos 20 e poucos anos, alguns que estavam iniciando suas carreiras, ainda bem jovens mesmo, alguns que trabalham com ilustração ou com design em agências, alguns que claramente estavam ali ainda aparentemente nos últimos anos, no último período do ensino médio, mas já produzindo quadrinhos, assim, foi bem legal, bem interessante ver isso. Ver que tem um pessoal bem jovem interessado em produzir quadrinhos, e não só em produzir como prestador de serviço, como um desenhista ou como roteirista, mas de fato como autores de obras realmente com produção autoral. Uma obra que eu comprei lá é uma obra simples, até em formatinho, que é o Espectro Ancestral. Esse álbum aqui deixa eu ver o nome do autor aqui, é o Argumento, Roteiro, Cores e Edição do Felipe Barros, e com desenhos do Sandro Marcelo. Eu não vou comentar dessas obras ainda hoje, eu vou fazer isso em outro vídeo, então fique ligado aí que eu vou começar a falar dessas obras em outro momento. Hoje eu só quero mostrar aqui o que eu comprei. Então o primeiro foi esse aqui, Espectro Ancestral. Outra obra que eu peguei, esse aqui eu achei bem interessante o estilo artístico do autor, que é o Lost Space, capítulo 1, Quero Ir Pra Casa, que é do Otávio Freire. É um cara bem jovem também lá, me surpreendeu também, novinho. E o que me chamou a atenção foi a arte dele, assim, uma arte bem diferente, foge do padrão mainstream, ele traz uma paleta de cores bem forte, assim, é um traço, assim, ele tem uma arte bem diferente mesmo, assim, sabe? Isso me chamou a atenção, eu já li, inclusive, esses dois, hoje de manhã eu li esse aqui eu li ontem, assim, foram leituras bem rápidas. Esse aqui, inclusive, eu achei interessante a premissa dele, não é nada revolucionário, nada inovador, mas tem uns pontos bem interessantes aqui, em algum momento eu vou falar disso aqui. Outro material que eu encontrei que me fez comprar foi esse aqui, o Lâmina Quebrada, que é um material até graficamente bem acabado. É preto e branco,
formato estilo mangá, anime, influência de mangá, anime, ainda não li, mas é um material com aquela pegada bem de medieval, fantasia, para quem curte campanha de RPG. Eu, quando era mais jovem, jogava sempre RPG, aquele RPG de mesa, com dados, com ficha. Então, me levou a comprar. Isso aqui, o Lâmina Quebrada, é do Matheus Nuno. E aí tem até que o autógrafozinho dele aqui, tá uma assinatura dedicatória. Vai ficar na minha pilha de leitura. Um material que eu consegui comprar lá foi também que eu vim há algum tempo querendo comprar, mas devido a série de fatores eu não comprei. Foi o Spectrum, Manual das Coisas Ocultas, que é do Eduardo Ferrara, que é já um artista e um autor de quadrinhos experiente, é um veterano. Ele tem uma carreira bem longa aqui no Brasil como ilustrador, já ilustrou para várias editoras aqui do Brasil, para muitas publicações, já trabalhou no mercado americano de histórias em quadrinhos, já desenhou histórias já fez Star Wars, já fez assim bastante coisa. Nos últimos anos, até onde eu sei, ele tem se dedicado principalmente às obras autorais dele. Essa daqui é uma delas, mas ele tem outros álbuns. Tem também alguns álbuns, alguns livros voltados ao ensino de desenho, de arte final, desenho gestual. Ele tem uma escola de desenho também. E esse material aqui é algo que eu já queria pegar há um bom tempo, então eu acabei pegando. É um material preto e branco, papel crochê, um bom acabamento, formato um pouco maior que o americano. Tá na minha pilha de leitura. É uma história bem interessante, com aquela temática mais de fantasia, sobrenatural, coisas... É uma temática que eu acho bem interessante. Então, tá na minha pilha de leitura. O estilo dele também eu gosto bastante. Ele tem uma pegada bem de desenho animado, aquele cartoon bem dinâmico, bem expressivo. Então, Spectrum, Manual das Coisas Ocultas, O Imprevisível Legado de Mama Luar. Então, esse material aqui do Eduardo Ferrara foi uma das outras coisas que eu peguei lá no Comic Market. Troquei ideia com ele, inclusive. Tirei uma foto, tá em algum lugar. Comprei um sketch card dele. Esqueci de falar, uma das coisas que ele faz também recentemente também segue fazendo, o trabalho de sketch cards para o mercado norte-americano, estrangeiro. Eu também faço isso. Em algum momento eu vou lançar um material falando sobre isso, fica atento. Ele deu até uma oficina lá no Comic Marketing falando sobre isso. E o que eu mais comprei, a maioria, que era algo também que eu já vinha querendo há bastante tempo, foi o material aqui que é da Ink Blood Comics, que é um material mais voltado para... São histórias de terror. Então, não comprei tantas quanto eu gostaria, mas consegui pegar com uma promoção bem bacana, assim, 5 edições por R$ 50, assim, foi bem um ótimo preço. São edições passadas já, né? Mas como eu não tinha nada, então valeu muito a pena. Eu peguei 2 edições aqui da revista Terror Negro, que são aqui em formato magazine. Elas são em papel, o miolo é papel offset preto e branco. Então são com histórias de terror. E assim, uma das coisas que me chama a atenção é que muitas edições aqui, principalmente as que eu peguei, elas têm ilustração de capa do brasileiro veterano mestre o Júlio Shimamoto, capas pintadas, e eu adoro uma arte desse tipo. Então eu comprei essas edições que tem histórias, inclusive, do Shimamoto, e algumas com as capas feitas por ele, assim, pintadas, e pô, é um negócio que eu gosto muito. Essas outras capas aqui bem legais também. Essa aqui, no caso, já é a Mestres do Terror. Eu comprei 3 edições da Mestres do Terror e 2 da Terror Negro, que é da linha Calafrio, essa pegada bem... E essas capas aqui, sabe, eu gostei pra caramba. Então, assim, todas elas são com capa em papel couché, a impressão offset preto e branco, com histórias de autores nacionais. Algumas histórias curtas, coletâneas, assim, pra quem curte terror e quer conhecer algo nacional aí. É bacana. E lembrando, assim, que as edições deles, mesmo as mais recentes, estão com valores até acessíveis. Essas aqui, o preço de capa era R$ 18. Eu peguei mais barato porque lá no evento e tudo mais. Eu peguei um combo. Mas mesmo no site deles você consegue edições por, acho que as mais recentes estão 20, 25. Então, assim, considerando o preço do quadrinho atual, eles estão fazendo um preço, assim, bem legal. E o quadrinho tem aqui 42 páginas, 44 páginas, mas é formato magazine. Tem histórias, também quase todas elas tem seção de cartas, que é um negócio interessante. E tem também, muitas vezes, artigos sobre temas relacionados a quadrinhos e outras coisas. Essas edições que eu peguei aqui tem material do Júlio Shimamoto, do Elmando, Edmundo Rodrigues, Júlio Emílio Brás,
Quem mais? Laudo, Tony Rodrigues, do Will, Lilo Parra, Seidenberg, Sidelmar, bastante gente aqui. Então tá na minha pilha de leitura esse material aqui de terror e muito provavelmente eu vou comprar mais coisas porque é uma temática que eu gosto. Gosto bastante. Então assim, no Comic Market Brasil, o foco foi realmente fomentar o mercado nacional, trazer materiais, autores, para tentar fazer esse link entre autores, editoras, gráficas, todo um ecossistema que pode girar ao redor. Então você pode ir lá no canal do Thiago Spikett, que vai ter vídeos falando, explicando muito melhor qual que foi essa proposta deles. Eu fui, como eu falei lá no começo, só no segundo dia, não consegui pegar o ingresso para as aulas e tudo mais, porque eu não tive tempo e tive imprevisto, então eu acabei quase não consegui ir, na verdade. Eu deixei para ir na última hora mesmo e tudo mais, então. Mas foi um lugar bacana e assim, o que mais me deixou contente ali, mais esperançoso até foi ver que tem muita gente jovem, realmente jovem mesmo, ali de 20 e poucos anos até menos, produzindo quadrinhos e muito provavelmente lendo quadrinhos e acompanhando, assim, porque a gente tem sempre essa coisa, essa visão do mercado que chega na gente é sempre de que os leitores são cada vez em menor número, de que os jovens leem cada vez menos e tudo mais, mas foi bom ver que mesmo nesse cenário de redução de leitores, de dificuldades, de preços elevados, de pouco acesso à leitura e um monte de coisas tentando, não só tentando, mas competindo de fato pela atenção dos jovens em relação aos quadrinhos, ainda a gente tem aí um pessoal jovem chegando e com essa vontade, com essa chama de realmente de criar suas histórias, produzindo realmente, alguns com um acabamento gráfico bem legal, com histórias interessantes. E essas aqui, pelo menos, essas aqui são do pessoal mais jovem. Dando uma primeira olhada, uma primeira lida, elas têm sim suas deficiências, seus pontos que precisam ser acertados, corrigidos, mas ainda assim são pontos que com a produção, com o tempo, com o estudo, com a prática, podem ser sanados. Mas o ponto principal é que tem sim gente nova que tem essa vontade de criar histórias, de contar histórias, de levar quadrinhos para um público. Então, isso foi algo bem bacana, bem legal. O evento em si foi um evento organizado, um evento bacana. E espero que tenha mais nos próximos anos. E pelo que eu ouvi falar, parece que vai ter realmente. Acho que o resultado foi satisfatório. Então, acredito que se houver o ano que vem eu vá lá. E quem sabe eu não vou como expositor, levando alguma coisa. Quem sabe, mas enfim. Hoje era isso. Se você ficou comigo até aqui, eu te peço, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Se você já é inscrito, só confirma se você ainda continua inscrito. Deixa um like no vídeo, deixa aí um comentário, qualquer. Sabe, fala o que você achou, se você foi no Comic Market, se você não foi, se você acompanha quadrinhos nacionais, se você não acompanha, se você conhece algum desses autores, ou se, sei lá, se você quer que eu coloque os links deles aí, eu coloco pra você, enfim, deixa aí qual a sua, qual o seu comentário, qual a sua impressão. Então, até o próximo vídeo. Tem um vídeo recente aqui falando sobre quadrinhos do Chaves. Tem outros vídeos aqui falando sobre quadrinhos também. Inclusive tem um vídeo que é um mini documentário sobre o mestre Mozart Couto. Me fugiu o nome dele aqui, Mozart Couto, já que a gente está falando aqui de mestres do quadrinho do nacional aqui. Tem um vídeo aqui falando sobre a carreira dele. E eu quero inclusive pegar uma edição dessas aqui que tem uma história dele, vou procurar. Mas bom, é isso. Até mais, um grande abraço. Valeu, até!